tarde, na paz do Senhor, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Por aqui estamos bem, graças a Deus, gente. Para quem não nos conhece, meu nome é Laura, o nome do nosso canal do YouTube é Laura Lins e Família. Então sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E você que não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário e venha fazer parte da nossa história, da nossa família. Para vocês que estão chegando agora, tem vídeos antigos aí no YouTube que sinto-se à vontade, tenho liberdade para assistir e comentarem. Mas o motivo que eu estou aqui gravando esse vídeo hoje não vai ser vídeo de rotina, não vai ser vídeo de compra do mês. Vai ser um vídeo contando o porquê que eu sumi. Esses 2 meses não gravei mais nada. Então, gente, o último vídeo que eu lembro que eu gravei parece que foi um vídeo de compras do mês. E eu não consegui mais gravar, porque em fevereiro meu filho ia para o exército. Para quem não sabe, eu tenho um filho com 18 anos, tenho a filha com 24 anos e que já é casada. E meu genro que também é uma bênção, né? Então, e tem a caçulinha com 6 aninhos. E são minhas prioridades. Nossos filhos, nossa família, nossa prioridade, nossa preciosidade. O presente mais lindo que Jesus já deu para nós, além da salvação, né? Que esse é o presente mais valioso, a nossa salvação. Então, pessoal, ali em fevereiro eu fiz o último vídeo de compras e tava gravando um vídeo que até quero ver se eu edito e posto para vocês. Deu fazendo as cortinas para uma congregação, para um congresso que ia ter numa igreja. Fiz as cortinas tudo e não consegui mais postar, porque meu filho tava se preparando para ir pro exército e me abalou muito, gente. Eu não me imaginava longe dele. Eu comecei a ficar muito abatida, eu comecei a sofrer demais e eu não tive mais força para pegar um celular na mão para gravar. Peço perdão para vocês. Perdi muitos inscritos por causa desse tempo que eu não gravei. Perdi bastante inscrito. Vou ter que meio que recomeçar de novo. Mas para Deus nada é impossível, né? Mas tem Deus para dar do que, né? O inimigo para ti. Então eu creio que eu vou restituir em nome de Jesus. Conta com vocês aí que estão nos assistindo. Aí fiquei esses 2 meses sem gravar porque eu tava abatida. Eu pegava o celular para gravar e me dava aquele desânimo. Eu não conseguia mais gravar, não conseguia mais me focar nos meus vídeos. De imaginar meu filho indo para o exército, que é um lugar tão difícil, tão ruim de conviver. E era o que ele queria, gente. Era o sonho dele, era para ir para o exército. E eu tava sofrendo muito. Só que, gente, nesse meio tempo aconteceu algo pior do que ele ter ido para o exército. Ou talvez foi um livramento que Deus deu. A gente não entende os planos de Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas na quinta-feira ele já tinha pego o atestado do trabalho dele, ele trabalhava de mecânico. Já tinha pego o atestado e estava tudo prontinho. Na sexta-feira eu fui e fiz uma compra de roupa para ele ir. E os produtinhos que ele precisava levar para o exército. E gastei R$700 naquela comprinha, porque tem uma loja aqui que é bem em conta, sabe? Para comprar roupa, só roupa. Comprei os materiais escolares, até o vídeo de compras eu acho que tem toda essa comprinha gravada. No último vídeo tem essa comprinha gravada. Aí, gente, tudo preparadinho. No domingo eu passei o domingo inteiro arrumando as coisinhas dele, mas muito abatida, sabe? Eu não tava acreditando que ele ia ir pra lá e ia ficar 1 ano fora de casa. Só que no domingo à tarde, depois de tudo prontinho, os lençol dele em cima da caminha da Larissa dobradinho, as roupas dele tudo passadinha, tudo arrumadinha pra levar. E algumas roupas que eu comprei, eu deixei aqui pra quando ele fosse nos cultos, né? Quando ele viesse, eu tivesse roupa nova pra ele ir pro culto. E chegar aqui em casa e ter roupinha novinha pra ele ir pra igreja. E ali tudo arrumadinho. E naquela noite ele tinha ido posar lá na Cauane. Mas eu tinha feito a noite do cachorro-quente no sábado. Então ele comemos cachorro-quente ali em família e ele pegou e foi posar na Cal. E na vinda pra casa ele decidiu ir pra Três Etilha e no encontro de motos que tinha lá. E nesse encontro de motos, gente, ele tava indo numa curva e ele se perdeu numa curva. Muito, 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 muito perigosa aquela curva. Eu tinha medo quando nós passávamos ali de carro, sabe? E ele, não sei se ele não conhecia ou acabou confiando demais na moto, que ele se perdeu ali, pessoal, e caiu com a cabeça numa pedra
e a moto dele caiu em cima das pernas dele. E nessa tarde nós estávamos aqui em casa, os pastores estavam aqui, conversando, tomando chimarrão, de repente o celular tocou, atendi. Era uma senhora que mora aqui no bairro perguntando se eu conhecia o Eric. E quando eu olhei o celular vibrando ali, eu não quis atender na hora, porque eu não gosto de atender celular quando tem visita, sabe? Eu gosto de dar atenção para as visitas. Acho meio desconfortável. Mas algo me empurrou e eu segurei, peguei o celular e atendi. E ela falou, você conhece o Eric? E quando ela falou assim, eu fiquei já sem chão na hora, sabe? Parece que meu coração palpitou, alguma coisa ruim. Eu falei, sim, sou a mãe dele, o que aconteceu com ele? Ela falou, ele sofreu um acidente de moto, mas eu não sei te informar se ele tá bem ou não, e nem sei que hospital ele tá. Porque os amigos que estavam com ele não me conheciam, ninguém conhecia nós. E ele chegou no bairro ali onde eles moravam e começou a espalhar a foto do Eric pelo bairro inteiro, até que, graças a Deus, uma irmã da nossa igreja disse que conhecia, e a Michelle pediu o contato dela, porque a Michelle sabia mais da história, né? Estava mais por perto, então essa irmã passou o contato para a Michelle e a Michelle me ligou. E ela falou assim, não sei que hospital ele tá. E ali nós saímos correndo, pessoal, sem rumo, sem destino. Não sabia se ia para Três Etilhas, não sabia se ia vir para Videira, porque não tinha nem noção, ninguém sabia para que lado tinha levado o nosso filho. Chegamos lá no hospital, e nesse meio tempo a pastora já avisou a minha filha, e o nome dele já começou a correr por todas as igrejas, sabe? Daí cheguei lá, ele estava na UTI já ali, aqui do Divino Salvador. Na UTI, ele na sala vermelha, né? Não na UTI lá em cima. Na sala vermelha, que é onde é uma UTI provisória, ele quando chega muito mal, né? Ele já estava ali, e o nome dele começou a correr já por todas as igrejas começaram a orar bem na hora do culto também. E eu já comecei a receber muitos vídeos das igrejas que estavam orando por ele, né? Recebi vídeo da sede, recebi vídeo da nossa igreja. E comecei a receber muitas mensagens, se eu saber realmente a gravidade, o tamanho da gravidade que era. Aí a doutora falou, mãe, ele é grave o caso dele. Ele sofreu um traumatismo craniano encefálico, então é bem grave, é bem crítico. E ele vai ser transferido para Caçador. Que lá em Caçador tem os neurocirurgiões, são especialistas para tratar do caso dele, se caso ele precisar de uma cirurgia. E eu falei, mas ele tá falando, doutora? Ela falou, sim, ele tá falando, ele tá consciente, ele falou o nome dele, contou a cidade, o nome de vocês, tudo certinho. Só é bem grave. Aí, naquela eles me chamaram para entrar lá. E quando entrei lá, gente, ele já não tinha mais consciência de nada, sabe? Eu entrei lá no quarto, naquela UTI. E já olhei meu filho com a cabeça toda enfaixada, inchado, o olho totalmente roxo. E eu cheguei assim, eu já fiquei sem chão, sabe? Eu já não tinha mais atitude, não sabia mais o que falar. Eu cheguei lá e falei, filha, a mãe tá aqui. Ele nem sequer se mexeu, porque a princípio a doutora falou que ele estava conversando. Eu falei, filha, a mãe tá aqui, a mãe chegou, conversa com a mãe. Ele não falava, eu pensei, ele deve estar com vergonha, ou assustado, ou com medo, né, de nós chamar a atenção dele. Eu falei, conta pra mãe o que aconteceu, Eric, o que tá acontecendo? Fala com a mãe, Eric, acorda. E nesse tempo a doutora Maria chegou na sala e gritou com ele, bem alto, assim, bem forte, deu um chacoalhão bem forte nele, falou, Eric, tua mãe tá aqui, acorda. E tá passando muito carro, gente, muito barulhão de carro agora. E ele nem sequer teve reação mais, sabe? E naquela hora ela me olhou e disse, mãe, nós só vamos subir fazer um exame nele, fazer mais uma bateria de exame nele, mais raio-x, e já descemos com ele de novo. Aí você pode entrar aqui com ele até nós conseguir uma vaga de UTI em Caçador, porque nós não estamos conseguindo vagas de UTI lá em Caçador, então tá muito difícil, as UTI lá estão lotadas.
Mas nós já voltamos com ele, de ver aquele monte de paramédico ali, de enfermeiro, um monte de gente ali que eu não estava entendendo, gente, a noção do perigo, a noção do que estava realmente acontecendo. Aí levaram ele, eu voltei lá pra salinha esperar ele na salinha de espera. E eu comecei a receber muita mensagem, muita gente que eu nem conhecia. E aquilo foi me dando muita força, e até ali eu não tinha nem conseguido chorar, sabe? Eu sou muito difícil para choro, eu sou difícil de chorar. Então até ali eu não tinha conseguido chorar, sabe? Tava assim, tipo, eu não tava entendendo, assim, realmente o que estava acontecendo, eu não conseguia raciocinar tudo aquilo, digerir, sabe? E daí, de repente me chamaram e falou assim, você pode ver teu filho já, ele tá aqui embaixo, não pode entrar lá ver ele. Gente, quando eu entro lá dentro, o exame que eles tinham de fazer no meu filho era entubar meu filho. Eles encheram nossa menina de aparelho, sabe? Ali eu caí a ficha que realmente estava acontecendo. Meu Deus, é assim, eu não consegui explicar o sentimento, a dor, o que você sente naquela hora, sabe? Era assim, você não tá vivendo, você não quer estar vivendo aquele momento, não era verdade, você queria que fosse um sonho. Você queria simplesmente acordar daquilo ou que ele acordasse. Mas ele não acordou, gente. Ele não acordou mais a partir daquela hora ali. Mas mesmo assim eu não consegui chorar naquele momento. Eu só olhava ali e falava, Senhor, que sabe, eu não podia imaginar que aquilo era real. Que eu aqui, uma mãe tão coruja que eu sou, uma mãe que quer tanto proteger os filhos. Quem me conhece sabe, assim, como eu sou com os meus filhos, eu sou aquela mãe muito acolhedora, sabe? Muito coruja, eu digo. E eu não conseguia digerir o que estava acontecendo, eu não conseguia entender, sabe, o que estava acontecendo. Mas em nenhum momento eu questionei com Deus, em nenhum momento eu perguntei para Deus o porquê daquilo. Porque eu sempre sei que Deus sabe o porquê, que Deus tem os planos dele. E tentei chamar ele ali, eu já vi que era em vão, conversei com ele, orei por ele, clamei a Jesus por ele naquela hora, segurei a mão dele. E ele estava muito roxo, o olho dele muito roxo, ele estava muito inchado, a cabeça ali tudo enfaixada. Terrível, gente. Aí entrou um monte de médico e falou assim, nós conseguimos vaga para UTI para ele, lá em Caçador e vamos transferir. Só que a gente não consegue garantir a vida dele daqui lá, porque é muito arriscado, o problema dele é muito grave, muito sério o que aconteceu, ele trincou a cabeça dele, ele tá com uma lesão no cérebro, ele tá com coágulo de sangue no cérebro. Por que eu tô gravando esse vídeo bem detalhado, pessoal? Porque pra gente contar num púlpito, eu já contei o testemunho dele na igreja, você não lembra de tudo. E aqui no YouTube a gente tem liberdade de gravar quantos minutos quiser, você tem liberdade de gravar. Então, muito detalhezinho assim, que até hoje assim, eu não conseguia raciocinar, sabe? E ele falou assim, ele tá com uma lesão e tá com coágulo no cérebro, e só que pode prejudicar mais ainda a viagem, o nosso transporte dele daqui para lá, porque daqui a Caçador tem muitas curvas, é bem cheio de curva. E naquela hora eu entrei em desespero. Realmente, naquela hora eu consegui gritar. Minha alma se soltou, porque naquela hora ela estava presa. Ela não conseguia soltar um grito. E eu chorando muito. Meu esposo chorando muito. Era aquele choro assim de dor, era aquele choro de desespero. Não dá para explicar como é o choro de uma mãe quando vê um filho naquela situação. E naquele momento, gente, que eu travei um pouquinho, fui atender o Eric que me chamou. E naquele momento que eu entrei em desespero, quando eles falaram que ia transferir ele, eu já sabia, eu já estava ciente desde que cheguei ali que eles iam transferir ele para Caçador. Mas assim, quando a ficha cai, sabe, o que realmente está acontecendo assim, a gente demora assim raciocinar tudo, né? Aí eu tava chorando muito, eu tava chorando inconsolável. E naquela hora eu tava ligando para minha filha
e falando para ela que realmente eu estava transferindo o Eric para Caçador. Eu falei, filha, estão transferindo o Eric para Caçador, o problema dele é gravíssimo. Filha, continua orando, continua clamando. E ela me acalmando ali pelo celular. E nesse meio tempo, o Ney já tinha levado a Larissa lá com ela. E ele tinha ido com o Alisson lá buscar a moto dele, que tinha ficado lá no lugar do acidente. Aí, quando eu tava nesse choro, nesse desespero, chegou um enfermeiro. Mais ou menos eu lembro a fisionomia dele assim. Ele era meio moreninho, não era tão alto. A gente tá na hora do nervo assim, a gente não consegue lembrar bem, né, das coisas assim. Aí ele chegou e disse: choras por quê, mulher? Bateu no meu ombro assim: choras por quê, mulher? Não te preocupe, ele é um rapaz novo. Ele vai conseguir sair dessa. Ele tem tudo pela frente. Mas ele falando assim, naquela hora, assim, parecia fazer sentido. Perto do tamanho da gravidade do problema, sabe? Parecia que era tão impossível, tudo ali parecia que era impossível para mim, que eu já tinha perdido meu filho. E ele falou assim: acalma teu coração, o que vai definir a partir de agora vai ser tua fé. Tua fé é o que vai definir o que vai acontecer na vida do teu filho e o que vai deixar de acontecer. Ele é um rapaz novo, Deus tem plano na vida dele, Deus tem plano na família de vocês. Não é por acaso que ele está aqui. Não é por acaso que Deus permitiu esse evento. Então só confia, use tua fé e nada mais, só confia. E naquela hora foi me descendo aquele bálsamo na minha alma, parece que o choro parece que foi perdendo sentido. E mesmo eu vendo ele ali, porque eu fiquei no corredor para trás. Oi, pode. E mesmo eu vendo, gente, ele sendo transferido de uma UTI para outra, né, na maca ali da UTI móvel, aquele choro, aquele desespero, parece que foi acalmando, sabe? Parece que eu senti Deus ali na hora me abraçando. E também através de muitas mensagens, assim, que Deus usou pessoas ali naquele momento, eu consegui se me acalmar, por incrível que pareça. Eu consegui exercer a fé de um minuto pro outro ali, sabe? Parece que o medo, assim, perdeu o lugar para minha fé. Aí colocaram ele na UTI móvel e o bombeiro voltou ali e disse: vamos fazer o possível, mãe, e o impossível para tudo ficar bem. A gente não consegue garantir nada daqui lá porque é muito grave o que aconteceu. A gravidade do traumatismo é bem forte mesmo, então, mas vamos fazer o impossível para que tudo chegue bem lá. E daí eu falei assim: tudo bem, doutor, eu sei que ele está em boas mãos e a gente sabe o Deus que nós servimos. Eu sei que Deus vai cuidar do nosso menino daqui lá. E eu vou demorar um pouquinho aí porque eu vou me agasalhar e vou levar a nossa filha, a neném lá na... Não, vamos buscar, né, a minha neném lá na minha filha mais velha. E a gente vai bem depois. Ele falou assim: isso é o certo, não vão atrás do bombeiro porque a luz do carro vai atrapalhar vocês, né? A sirene do bombeiro vai atrapalhar a visão de vocês. E a gente demora muito lá até estabilizar ele na UTI de lá. E, gente, ali começou uma solidão tão grande, tão grande, tão grande. A gente foi lá, pegou a neném, lá na minha filha, e fomos para Caçador. Parecia assim que a gente não sentia as rodas do carro no chão, aquele silêncio. Nós não tinha palavra para nada, mas assim, quietou, sabe? O mundo silenciou. Parecia que nós tínhamos caído num vale, num deserto tão grande. Cheguemos lá, foi tudo muito demorado mesmo para ver ele, muito demorado. E quando entramos na UTI, ele lá, tudo gelado, sabe? Da cabeça aos pés, gelado, 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 gelado. Ali começou, sabe? Um vazio na alma. A gente não perdeu a fé nem um minuto, a gente não perdeu nada da fé, a gente só confiou. Não tinha mais o que fazer, era só confiar em Deus, era só entregar na mão de Deus. Eu falava: eu não vou deixar de adorar, nem que seja na hora da minha maior dor. Deus não merece ficar sem minha adoração, porque Ele permitiu tudo isso. Ficamos lá até 1h da madrugada.
Tava chovendo, tava frio. Aí voltamos para casa, 1 hora da madrugada. Gente, vocês não têm noção da solidão. Vocês não têm noção do vazio. Ontem minha filha veio que ela falou assim que a nossa casa tinha um cheiro de tristeza aquele dia. E realmente. Hoje eu não consegui me entender o cheiro que tem a casa, porque hoje eu limpo a casa e realmente fica um cheirinho de casa limpa. E eu mantive a casa em ordem esse tempo que eu estava lá. Eu consegui manter a casa bem limpinha, mas era um cheiro de tristeza, sabe? Era um cheiro ruim. E a gente ontem, minha filha falava, não entendo que cheiro era aquele, né? Aí começou a correria, pessoal. A empresa não quis liberar o meu esposo para me ajudar a cuidar dele. E nem para as visitas, né? Tirar ali aquela tarde para nós ir em Caçador visitar ele e voltar. A empresa não liberou. Achei isso bem cruel da parte deles, assim, sabe? Parece que eles não têm filho. E sobrou para quem? Sobrou para mim a correria. Eu ia todo dia para Caçador, voltava. Ia lá, visitava ele. Ainda bem que meu esposo teve a ideia de deixar o caminhão no trevo ali. E eu pegava ele no trevo, levava lá, ficava lá com o Cauã até a hora de terminar a visita. E voltava, deixava meu marido no trevo e vinha para casa. Mas isso 2 vezes, só que meu marido conseguia ver ele, visitar ele. Mas mesmo assim, gente, a gente ia ouvindo louvor dentro do carro e voltava escutando o hino, com o coração despedaçado. Mas eu não deixei de adorar a Deus na hora da maior luta. Nós ia cantando, às vezes voltar, até nós não tinha muita força de voltar, porque chegava lá, via a situação dele mais pior ainda, então eu voltava mais no silêncio, quietinha, e aquele vazio. Chegava aqui em casa, era aquela solidão, aquele vazio, mas pra ir assim a gente ia mais animadinha, porque a gente tava indo ver ele, sabe? O que eu mais queria era ficar pertinho dele. Aí quando foi na quarta-feira, na terça-feira eu senti que ele mexeu minha mão, assim, eu chegava lá, eu cantava muito pra ele, eu orava muito por ele, cantava 2, 3 louvores, eu não me importava se tinha enfermeiro perto, se tinha médico perto, se tinha zelador, eu cantava na frente de todo mundo, eu cantava em tom de voz alta, eu conversava com ele normal, que nem eu tô conversando com vocês, e eu ficava sempre segurando a mão dele e massageava muito os pés dele. Ficava com a mão no peito dele, sentindo o batimento do coração dele. Aquilo ali era meu refúgio. E na terça-feira, ele apertou minha mão. Ele apertou minha mão e aquilo... Ele fez assim, ó, só um movimento assim, ó. Fez assim, e eu senti. Eu falei para as enfermeiras, ele mexeu com a mão. Não sei se foi impressão minha, mas eu senti. E eu vim toda feliz para casa aquele dia. Mas foi só aquilo, ele não fez mais nada. Na terça-feira. Fui toda feliz pra casa, ele contei pra Cauane e pro Alisson. A Cauane quis ver ele porque ela se animou, se alegrou com a notícia, né? E fomos lá, gente. E quando eu cheguei lá, ele já tava na UTI lá de cima. Porque foi tudo uma questão de espera, né? Libera uma UTI, libera outra. Quando eu cheguei lá em cima pra receber o boletim, eu recebi o boletim dele às 8h30 da manhã, eu recebi o boletim da psicóloga. E às 2 horas da tarde eu recebi o boletim do médico. Então eu subia meia hora antes para ver ele, depois minha esposa subia e nós ficávamos 1 hora junto com ele. Ou meu esposo, ou minha filha. Aí quem me acompanhou todos os dias praticamente foi a Alessandra, né, que me acompanhou, porque como eu não podia ir, eu também não me arriscava ir sozinha, porque daqui da casa até lá no bairro onde a Alessandra mora, eu subia chorando. Então eu imagino que se eu fosse sozinha, eu ia chorando daqui a Caçador. Então eu precisava de uma companhia pra gente se distraindo. Aí quando a Alessandra chegava, eu começava a conversar. E eu não queria, gente, passar tristeza pra ninguém. Eu não queria passar dor pra ninguém. Eu queria passar esperança, sabe? Eu não queria que as pessoas sentissem o que eu sentia. Então, pro Ney, pro povo aqui de casa, pra turma, eu sempre passei notícia boa. Por mais que a notícia não fosse ruim, eu sempre procurei passar esperança para eles. Então, a maior dor eu carreguei sozinha, sabe? As maiores notícias ruins eu carreguei só comigo, de ver ele lá daquela situação. Só que daquele dia, a Cal foi comigo e o médico falou assim: mãe, a situação dele piorou. Ele vai ficar mais 14 dias em coma
e para ajudar ainda deu mais a pneumonia. E como esmagou muito a perna dele, o músculo da perna dele, o rim dele está sofrendo para dissolver a proteína do músculo da perna dele, e isso causa muito perigo, bem arriscado ele ter que passar por uma hemodiálise. Se eu não tiver certo, me corrija. Mas é isso, passar por esse exame do rim e Deus o livre, ainda não sei que tirar o rim dele ainda. Passar por mais cirurgia dos rins. Meninas, eu fiquei sem chão, sabe? Aí o que eu falei pro médico? Eu falei, doutor, eu já sabia que ele ia da pneumonia, porque eu cheguei que meu filho tá gelado. E ele, antes dele sofrer o acidente, ele já tava com gripe. Eu tava tomando antigripal aqui na casa a semana inteira. E eu sabia que a qualquer momento a notícia de uma pneumonia ia chegar pra nós. Eu falei, sempre que eu chego aqui, os pés dele estão gelados, tá frio, ele tá congelado, os pés dele. E eu sei que a saúde de uma pessoa depende dos pés, tá quentinho, dos pés tá protegido do frio. Falei assim pra ele e o chão se abriu pra mim. Eu não consegui chorar na frente do médico e nem lá na UTI, eu evitava. Na verdade, eu nunca chorei dentro da UTI pertinho dele, porque eu não queria passar aquele clima ruim pra ele. Então eu chegava na UTI transformada, eu chegava dentro da UTI cantando, eu chegava orando, eu chegava conversando, entregando todos os recados para ele. E até que eu podia entrar na UTI com o celular, enquanto eles descobriram que eu também não sabia que não podia entrar com o celular na UTI. Até que eu descobri que eu não podia entrar com o celular na UTI, eu entrava com o celular e mostrava os áudios para ele. Das pessoas mandando recadinho para ele, os recadinhos da Larissa. E daí depois eu descobri que eu não podia mais, que podia dar interferência nos aparelhos. Aí totalmente eu respeitei. Em nenhum momento eu quis contrariar os médicos com nada. Eu simplesmente falava para eles, meu filho está nas mãos de Deus e na mão de vocês. Eu confio no trabalho de vocês. Eu sei que vocês vão cuidar bem do nosso filho. Aí vim chorando aquele dia para casa, que a Ana e o Alisson vieram também sem chão. E daí o Alisson veio dirigindo para mim, porque eu não tinha condição nem sequer de pegar no volante. E aqui em casa, gente, aquele clima, a Larissa tinha feito um combinado com o Eric, que se o Eric fosse pro exército, ela não poderia chorar de saudade do Mano, porque ela é muito apegada com o Mano, muito apegada demais. E ela não chorou, gente, o tempo inteiro. Aí naquela madrugada, ela não suportou a saudade do Mano, ela não aguentou. Ela disse, mamãe, eu queria chorar. Eu falei, chora, meu amor, a mãe não vai contar que você quebrou o combinado, pode chorar. Desde o comecinho, mandando ela chorar. Mas ela respeitava muito. Eu falei, filha, mano, não vai ficar triste de você chorar. Chore, papai e a mamãe também chorou. Não, mamãe, eu fiz um combinado, eu não vou chorar. Só que eu não contei pra ela a gravidade da UTI, né, gente? Eu não ia falar pra ela que eu chegava e falava que o Mano tinha mandado um abraço pra ela, que ela era linda do Mano, princesa do Mano. Então, eu sempre passei notícias boas pra ela não, né? Aí, naquela madrugada, ela não suportou a saudade e começou a chorar. E eu quis aproveitar e chorar junto. Ai, gente, ela parou na hora e me abraçou e disse, não chora, mamãe, vai ficar tudo bem. Ela engoliu o choro, os 9 dias de luta, de sofrimento. A Estherzinha engoliu o choro, gente. A gente via muitas vezes ela chorando sozinha no quarto, escondido de nós. Pra não demonstrar que ela estava chorando, de medo de nós contar do combinado. Aí, quando chorou, apertava demais a vontade de chorar. Eu falava, filha, a mãe precisa orar. E eu preciso chorar, porque uma oração com choro, Deus responde mais rápido. E o momento que eu chorava era nos pés de Jesus, que aí ela entendia que eu estava orando, que eu não estava chorando de saudade. Eu entrava no quartinho dela, o Ney entrava no quarto dele, e a Lina desabava em choro. Choro, choro, choro. Aí eu mandava ela para a escola de meio-dia e embarcava lá na van, fechava o quarto e eu me jogava nessa sala, gente. Eu gritava, eu falava, Senhor, só me devolve meu filho nos meus braços. Eu só quero meu filho, Jesus, me devolve meu filho. E eu gritava, eu chorava. Era o único momentinho que eu tinha para chorar e não muito, porque uma hora eu já tinha que pegar o carro e se mandar para Caçador de novo. Aí, quando eu recebi esse diagnóstico ruim, eu falei, Senhor, no 4º dia o Senhor ressuscitou a Lázaro. Isso foi na quinta-feira de manhã. Hoje faz 4 dias que meu filho está internado, está em coma, está sem reagir.
respirando só com os aparelhos, dependendo dos aparelhos para respirar. E o Senhor é o dono da vida. Então eu te peço, por favor, Senhor, que esse milagre que aconteceu na vida de Lázaro aconteça na vida do meu filho. Devolve o fôlego de vida para o meu filho, que hoje eu chegue lá e esteja acordado. Aí, gente, eu orava das 7h30 até as 10 horas, eu ficava aqui no quarto dele, orando, clamando, chorando, respondendo mensagem, postando no grupo. Aí, como eu recebi muitas mensagens, eu fiz um grupo. Todos mandaram mensagem, eu adicionei naquele grupo, aí eu ia passando todo o boletim dele naquele grupo, todas as notícias boas e ruins. Quando era notícia boa, eu mandava áudio. Quando era notícia ruim, eu mandava por escrita, porque eu não conseguia falar, eu só chorava. Eu estava escrevendo e as lágrimas caindo na tela do celular. E eu não queria passar tristeza para as pessoas, eu queria passar fé e esperança. Então ninguém me viu chorando esse meu tempo, ninguém. Eu chorava aos pés do Senhor só. Aí cheguei lá na UTI, crendo na oração que eu tinha feito de manhã. E quando eu chego lá, de um pouquinho antes de eu sair, a filha falou assim: mãe, eu sinto que o Eric vai estar acordado hoje. Com tudo que nós estávamos passando, gente, ainda nós conseguimos ir cantando no carro e conseguia ter fé. Ó, a Caone falou assim: eu sinto que o Eric vai estar acordado. A Caone e a Adi falaram a mesma coisa. Foi ele ver o que o Eric queria. Aí, gente, teve esse dia que a médica, que a psicóloga falou que tinha dado pneumonia nele e que tinha piorado. Eu mandei a mensagem para minha esposa mandou um áudio chorando, que fosse feita a vontade do Senhor, que ele entregava o Eric nas mãos do Senhor, que Deus fizesse a vontade dele. E eu falei: sim, Deus vai fazer, Deus vai cumprir tudo que Deus tem na vida dele. Deus não vai levar nosso filho, eu creio. Ele vai tocar em congressos grandes, como Deus falou. Como Deus tinha prometido, ele vai tocar em congressos grandes, em trabalhos grandes. E é isso que Deus vai fazer. E naquela hora eu fui tão forte para crer nisso, porque é muito difícil a gente crer vendo o que a gente tá crendo, tá dando tudo ao contrário. Mas eu mandei, gente, com toda a minha força, com toda a minha coragem, eu mandei para ele e falei: Deus não vai recolher nosso filho. Deus vai devolver a vida para ele. Deus vai devolver ele perfeitinho para nós. Do jeito que ele saiu de casa, ele vai voltar. E melhor ainda. Então, gente, o que valeu nesse momento foi a minha fé. Foi a nossa fé, a força da nossa família. A nossa família foi muito unida nesse tempo. Gente, Deus fez isso para provar que Deus era com nós, que a força da nossa família, sabe, era maior do que nós pensávamos. Deus provou, assim, que existe muito amor envolvido nessa família, sabe, gente? Eu creio, assim, que foi isso também que Deus quis mostrar. E nós nos unimos de um jeito, assim, que era incrível. A presença da Caone e do Alisson na nossa vida, assim. Eu e o Ney, assim, nos unimos. A Larissa, a fé, a força, a esperança da Larissa, tudo moveu, sabe? E Deus provou que ele era com nós. Aí cheguei lá na UTI. Ele já não estava mais gelado, gente. Daí, como eu falei para o médico, né, dos pés dele gelado, cheguei lá na UTI, a temperatura já estava quentinha. Ele já estava com os pezinhos quentinhos, as mãos quentinhas, o rostinho dele assim, quentinho, só quietinho. Daí eu cantei 2 hinos para ele, cantei O Meu Grande Herói e cantei aquele... Lembrei, gente, o primeiro hino que veio na mente é aquele: o difícil pra ele é nada, se vier a tempestade ele acalma. Esse hino foi o primeiro hino que me veio na mente desde a primeira madrugada, sendo que quando a primeira madrugada que eu posei aqui, que nós posamos aqui na casa sem ele, eu comecei a cantar às 3 horas da madrugada pro Ney. O Ney tava chorando muito. E eu levantei, orei, eu clamei e levantei com esse louvor na minha mente. E eu comecei a cantar para minha esposa esse hino, 3 horas da madrugada. E esse hino ficou. Aí eu cantei esse hino inteirinho para ele lá na UTI e cantei O Meu Grande Herói. Isso foi na quinta-feira. Cantei na frente de todos ali. A psicóloga passou ali umas 2 vezes, me viu cantando. Os enfermeiros, eu não estava nem aí com quem estava perto ou quem deixava de estar. Aí parei de cantar, falei: tá,
Ele vai ficar 14 dias em coma, então eu vou ficar quietinho um pouco. Só vou observar ele, só vou olhar o rostinho dele e não vou falar mais nada. Aí peguei e dei a volta na cama dele e comecei a olhar assim, tudo amarrado, aqueles faixas apertadas no rostinho dele para segurar a sonda, passava uma fita assim por trás da orelha. E aqui, então ele estava muito amarrado. Aqui tinha um machucado que o capacete voou da cabeça dele. Então, na hora que o capacete voou, se machucou muito aqui. Então, aqui estava muito machucado. O olho dele também estava machucado. E eu peguei, fui e mexi na orelha dele assim. Ele fez assim com a cabeça. E eu, não, só pode. Será que estou delirando? Olhei e mexi de novo. Mexi na orelha dele. Ele fez assim com a cabeça. Eu, filho, você tá acordado, você fez quentinho. Que eu fiz quentinha lá, ele chamou tudo nós fez quentinha, né? O único xingamento nosso é fez quentinho. E dei a volta, porque ele tava a cabeça virada para cá, dei a volta pro outro lado da cama. E eu falei, filho, você tá acordado, meu amor da mãe. E segurei a mão dele. Eu falei, faz um sinal pra mamãe se você tá me ouvindo. A mãe vai estar sempre aqui pro que você precisar. A mãe te ama muito. Você é o nosso presente de Deus e eu nunca vou largar a tua mão pra nada. E quando eu falei assim, eu falei, se você estiver acordado, faz um sinal pra mãe. Ele apertou bem minha mão, no quarto dia, do jeitinho que eu tinha orado pra Deus, devolver o fôlego de vida. Ele apertou bem apertado minhas mãos e abriu o olho pela primeira vez. Gente, vocês não imaginam a alegria que nós estávamos sentindo naquele dia. Meu Deus, pra mim, o chão se fechou, eu senti meus pés no chão e o céu se abriu naquele momento. Pra mim, meu Deus, é lindo de lembrar, sabe? E eu fiquei ali, meu Deus, eu conversava com ele, eu contava a história pra ele. E daí eu falava, se você tá entendendo a mãe, pisque. Sempre meio cholinha. Ele piscava bastante, ele apertava minhas mãos. Ele não parou mais de ficar movimentando as mãozinhas dele pra mim, mas ainda só uma mão, né? Que eu tava com as mãos amarradas. Aí, quando o Ney chegou, eu falei, eu não vou falar nada, vou deixar que o Ney mesmo veja. Aí, uns 5 minutinhos, eu deixei o Cauã quietinho, descansar. Dali 5 minutinhos, o Ney subiu. O Ney subiu e eu fiquei quietinha. E o Cauã também tava quietinho, né? Aí o Ney começou a mexer com ele, de repente o Ney pegou na mão dele, ele apertou na mão do Ney. E o Ney começou a chorar e dizia, o papai tá aqui, filho, o papai te ama, eu não acredito que isso está acontecendo. O papai te ama, meu filho, o pai tá aqui, o pai tá aqui, o papai te ama muito, o pai te ama muito. E o Ney começou a chorar demais. Aí eu falei, não chore, Ney, que não era bom chorar, não podemos passar emoção pra ele, que o tempo inteiro os médicos falavam que era muito perigoso dar uma parada respiratória nele ou dar uma parada cardíaca, então era tudo muito sensível, era tudo muito controlado naquela UTI, sabe, coisa que no nosso dia a dia é normal, lá não é normal, sabe. Aí eu falei, não chore, Ney, vamos tentar segurar as emoções. O Ney se acalmou naquela hora e fiquemos ali, gente, só agradecendo a Deus, só agradecendo a Deus. Aí cantei mais os 2 hinos pra ele ali. E foi coisa mais linda de ver, sabe? Aí chegou a hora de ir pra casa e nós orávamos sempre na frente da quem vinha ali mandar nós embora, né? As enfermeiras, às vezes. Os médicos acho que nem apareciam mais ali depois. Mas naquela hora, aí viemos pra casa, voltei, me contei pra filho, o Eric tá acordado, filha, glória a Deus, já mandei no grupo, o grupo tá cheio de mensagem. O grupo dele, eu coloquei o título, A Espera de um Grande Milagre, parece. Não, Se Preparando para um Grande Milagre, foi o nome do grupo que eu fiz pra ele. E coloquei a foto dele da bateria, que ele toca a bateria. E esse grupo agora virou um grupo de oração, que tem muitos pedidos, até tenho um pedido de oração de um senhor que sofreu um acidente e está na UTI lá em Caçador também. Estamos clamando muito, estava desenganado pelos médicos, ontem também já deu melhores. E ele está cheio de pedidos de oração naquele grupo. Aí na quinta-feira cheguei lá, ele bem quietinho, aí vem o medo, vem o tal do medo. Será que ele não fez aquilo só para se despedir de mim? Será que ele não apertou a minha mão só para se despedir? Será que não foi um sinal?
Mas quando veio esse medo, eu comecei a clamar muito. Eu comecei a declarar a vida. Eu declaro vida, eu declaro vida em nome de Jesus. Eu declaro vida. Isso foi na quinta-feira. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte. Eu declaro vida na vida do meu filho. E comecei a clamar. Até aquele sentimento de medo passar. De madrugada também vinha muito medo em nós. O médico falava, nunca deixe o celular no silencioso, porque qualquer coisa grave a gente vai ligar. Então, eu dizia, não toque o celular, não toque, não toque, pelo amor de Deus, não toque, não toque, não toque. Gente, por incrível que pareça, nem as câmeras de segurança não apitou naquelas madrugadas. Pra vocês terem uma noção de como Deus cuidou dos mínimos detalhes da nossa história, nem as câmeras de segurança apitou. Aí, de repente, eu comecei a clamar e repreender o espírito de medo, repreender a insegurança e declarar vida na vida dele. Ele acordou de novo. Aí, quando ele acordou, já com um sorrisão, coisa mais lindo, lindo, aquele sorrisão ainda, né, tudo entubado, ainda tudo cheio de aparelho. Mas ele sorriu e apertou minha mão bastante assim, já abriu os dois olhos. E ele mexia, ele com as mãos amarradas, ele queria mexer com a mão. Daí eu falei, não se mexa, amor, senão você fica muito nervoso. Daí, de repente, ele fez assim com a mão. E fez assim com a outra de longe. Eu falei, você quer fazer coraçãozinho pra mãe? Daí eu levei minha mão assim, ele fez coraçãozinho pra mim. Ele mexeu os pés, porque o diagnóstico médico ele não ia falar, ele não ia caminhar, ele não ia lembrar quem nós era. Então, era terrível o diagnóstico que ele tinha passado. Ele mexia os pés para mostrar que estava mexendo os pés. Foi uma festa de alegria naquela UTI. Aí entrou minha filha. E minha filha e minha sogra, foi aquele dia ver ele. Acho que é. Foi minha filha e minha sogra, ou minha filha e a Alessandra. Minha filha e minha sogra foram ver ele. E meu genro. Aí, gente, vim pra casa, toda feliz, toda alegre, grata a Deus. Eu falei, Senhor, agora eu quero chegar lá. Isso foi numa sexta-feira. No sábado de manhã eu falei, Jesus, eu quero chegar lá, eu quero ver meu filho sem aparelho. Em nome de Jesus, eu declaro que meu filho vai estar sem aparelho. Aí, 8h30, a psicóloga me ligou e disse, oi mãe, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus, vocês. Eu sempre declarei que estava tudo bem, sempre. Tudo bem, graças a Deus, vocês, doutora. Graças a Deus, estamos bem. Ela, olha, o Eric hoje deu um pouquinho de febre, mas já controlamos a febre dele. Aí eu, olha só. E deu um pouquinho de febre, mas já foi controlado. Ele tá bastante assustado e com tudo, e perguntando o que aconteceu, quer saber de tudo. E eu falei, como assim, doutora? Perguntando. E dela, eu esqueci de contar, ele arrancou os aparelhos. Outro livramento, né, que muitas pessoas arrancam o aparelho e ficam com problema na voz, né. Ele arrancou os aparelhos, mas essa madrugada ficou bem angustiado assim na hora. Deu um susto em nós, mas ele arrancou os aparelhos e nós fomos monitorando ele e ele não precisou, até o momento ele não precisou de aparelho. Meu Deus, vocês não têm noção da alegria que senti. Eu só queria sair desse quarto aqui, sair gritando para todo mundo que eu tinha arrancado os aparelhos. Eu falei, doutora, segura ele calma, diz para ele lembrar do combinado dele com a Larissa, tente manter ele calmo até nós chegar lá, por favor. Chegamos lá no sábado à tarde. Chegamos lá no sábado à tarde, eu e meu esposo. Eu acho que naquele dia foi só nós dois. Daí procurei estar só nós dois, para nós curtir mesmo o momento com ele. Cheguei lá, olha numa UTI, uma pessoa sentadinha na cadeira, olha na outra pessoa sentadinha na cadeira, outros ainda em coma. Aí eu falei, quando você vê o Eric tá numa cadeira assim sentado? E fui caminhando e caminhando, olha um, olha outro. De repente, que olho longe, ele sentadinho, gente do céu. Sentado numa cadeira. Para quem dizia que fica mais 14 dias em coma. Para quem no começo achava que não ia mais. Porque lá no acidente, quem socorreu ele falou que se não tinha um casal na hora do acidente. Chegou lá na hora e tinha esses 3 amigos dele. Mas aí o casal que chegou viu que ele tinha podado esse casal antes.
E mais pra frente o casal viu ele acidentado e pararam o carro e foram socorrer ele. E o homem foi e tirou a moto de cima dele porque ele tava com a perna debaixo da moto, outra perna por cima da moto. E a mulher falou assim que já tava saindo sangue pela boca dele. E ela, no impulso de, não sei se ela é mãe, a gente quer ir lá conhecer ela, foi lá e virou a cabeça dele pro sangue não correr, né? Pro sangue, pra ele não engolir aquele sangue. Esse casal foi que salvou a vida do meu filho, pela honra e glória do nome do Senhor. Que foi, né, um dos anjos enviados. Ela segurou a cabeça dele e o homem virou o corpo dele assim, pro sangue não voltar pra garganta dele, pra não engolir o sangue. E pro sangue da cabeça dele não voltar pro cérebro. Então eles viraram ele, ficaram ali, dali 2 minutinhos, os bombeiros chegaram. E eu sou muito grata a Deus por esse casal, sabe? Foi eles que realmente salvaram meu filho. Os amigos deles falaram assim, o Cauã tá lá, eu não sei se ele tá morto ou tá vivo. Então, para as pessoas aqui em Videira, para muitos, o Eric tinha morrido. Ou iria morrer. Era esse que eles falavam porque foi muito crítico. Aí fomos lá no bombeiro com a Alessandra, nesse dia de volta da visita, o bombeiro falou a mesma coisa. Mãe, eu não sei como que ele tá vivo, porque chegamos lá, por 2 minutinhos, 1 minutinho nós chegasse atrasado, eu não ia resistir, porque ele tava agonizando já. Então pensa, gente, ele tava agonizando já, ele tava na beira da morte. E cheguei lá, quando vi ele sentadinho, eu comecei a correr naquele corredor, eu corri, parecia que eu nunca mais chegava no quarto dele. Cheguei lá, ele sorrindo, gente, sorrindo, assim, sabe? Só que fraquinho, ele não falava, a fala dele não saía ainda, né? Bem baixinho, tinha que chegar muito pertinho dele para poder ouvir a voz dele. Aí, fiquemos lá 1 hora com ele e viemos para casa, e ele tentando entender o que estava acontecendo, mas eu não queria assustar ele também. Aí viemos para casa. Eu falei, Senhor, agora eu quero chegar lá e quero a notícia que meu filho vai descer pro quarto. No domingo de manhã eu tava orando assim. Eu quero a notícia que meu filho veio pro quarto em nome de Jesus, eu declaro. Quando 8h30 a psicóloga me ligou de novo. E eu tava orando, eu tava declamando. Oi mãe, tudo bem? Hoje o Eric passou bem a noite inteira. Não precisa mais devolver os aparelhos nele. Tá reagindo super bem ao medicamento. E eu preciso que vocês venham agora de manhã aqui, porque nós precisamos transferir ele da UTI para o quarto. E precisamos que os pais estejam juntos. Meninas, que alegria, que emoção, que presente de Deus, sabe? Eu só queria desligar o celular e sair correndo. Aí ela falou assim, correu tudo bem, mãe, o Eric tá super bem. E só precisamos que você esteja junto para nós fazer a transferência dele lá pro quarto. Chegamos lá, a gente já foi transferido pro quarto. Aí ele com medinho assim, sabe, cuidando, porque na mente dele ele achava que nós tínhamos chegado atrasado para a visita. Ele não entendia que ele estava descendo pro quarto, ele não conseguia raciocinar. Diz ele que quando ele olhou para nós assim, ele falou, nossa, pai e a mãe chegaram atrasado, nem vou poder ver eles, né? Mas de repente ele viu nós entrando, passa muito caminhão. De repente ele viu nós entrando no elevador com ele já estranhou. De repente ele viu nós entrando no quarto com ele já estranhou. Daí ele falou assim, nossa, os médicos vão deixar você ficar um pouquinho mais comigo. Mas tudo baixinho, ele falava muito cochichado. Eu falei, não filho, agora a mãe vai ficar com você até você sair daqui. Ele deu um sorrisão muito lindo, sabe? Aí, deixa eu ver quem que posou com ele a primeira noite. Eu posei. Posei no domingo para segunda com ele. Aquela sensação de alívio, mas eu me assustei bastante na primeira noite. Ele deu vários sustos em mim, porque dava umas crises de ansiedade. Ele ia virando o pescoço assim, travando. Ele foi travando e virando o pescoço. Ele fez por 2 vezes. Aí a enfermeira falou que era um medicamento que estava fazendo a reação, né? E eu não deixei ele clamar 1 minuto ali. Sempre confiando que Deus era maior. E naquela hora, ele foi se acalmando. Vieram dar mais remedinho para ele. Eu não dormi a noite inteirinha com ele ali, fiquei acordada com ele. E fiquei mais o dia inteiro com ele no quarto. Aí na segunda-feira ele já começou a comer pela boca, né?
as pastosas, começou a comer e começou a tomar água. Daí veio o enfermeiro e falou assim, veio o médico fazer a visita para ele e falou assim, o Eric tá bem, mãe. O Eric tá bem. A partir do momento que ele começar a comer, se alimentar pela boca, a gente pode dar alta para ele. Eu falei, então, já pode dar alta, doutor, porque ele tá desde lá da UTI comendo pastosa já pela boca e hoje ele já tomou café da manhã, já almoçou e já tomou café da tarde. Ele, então, amanhã o Eric vai para casa, na terça-feira, gente. Aí o Ney posou, mas aquela noite com ele. Na terça-feira eu fiquei o dia inteiro com ele, às 5 horas a gente veio para casa com o nosso milagre. E gerou um grande milagre aqui em Videira, gente. Foi incrível, assim, a maneira como Deus moveu a cidade. O nome dele era citado nas rádios de longe, nas rádios de Joinville, de muitos estados também, bem de longe. Muita cidade aqui vizinha, né, Joinville, a cidade mais vizinha aqui, mais de Santa Catarina mesmo. Mas foi até para Argentina o nome dele foi. Que os pais do nosso, que era nosso pastor aqui, moram na divisa lá, né? Então, conhece bastante gente lá. Então, o nome dele foi até para Argentina. Muita gente orou por ele. E na terça-feira, nosso milagre estava em casa, lembrando de tudo. Aí eu precisei ajudar ele mais uns 2, 3 dias caminhando. Ele já começou a caminhar sozinho, tomar banho sozinho. E só foi se recuperando, gente. Agora a gente tá na correria de consulta. Ele não começou a receber o INSS vai fazer 2 meses já do acidente. Ele não começou a receber o INSS ainda. Mas já foi feito o retorno médico. Deus parabéns. O médico concordou que o Eric é um milagre de Deus. E através do Eric muitas almas foram salvas. Muitas vidas se renderam aos pés de Jesus, tanto aqui em Videira quanto onde moram meus parentes que conheciam pessoas que não eram crentes e ganharam. A minha irmã disse que ganhou 10 almas para Jesus lá em Joinville. Então, o que era para ser uma dor se tornou um testemunho, se gerou um testemunho muito grande, sabe? Gerou testemunho e gerou salvação de almas, pessoal. Então, esse era o meu motivo do meu sumiço aqui do canal. Eu ainda não tenho certeza se eu vou continuar gravando ainda. Vou ver como que vai as coisas, porque como ele tá na casa, ele tá super bem. Ele tá fazendo as fisioterapia. Agora ele terminou 10 sessões. Se eles querem fazer mais 10 sessões, toma na correria. Correria de exame, ele tem ainda a ressonância para fazer. Uma ultrassom do braço. Ele já fez a ultrassom do braço, já marquei a consulta para ele para dia 19 de maio. E daí tem o retorno dia 21 de maio. Mas perto do que nós passemos, gente, nem comparar. Correria agora para nós sabe, dinheiro, então, para nós, assim, nada mais é maior o problema do que falta de dinheiro, mas não é problema. Falta das coisas não é problema mais. É importante que nós somos com o nosso maior milagre aqui dentro de casa. Minha companhia de todos os dias. Ele pegou 10 meses de atestado. Não vai mais para o exército. Eu digo, então, eu creio sim que tudo que Deus fez foi um livramento. Talvez ele fosse para o exército, né? Ia se machucar lá, não ia resistir, porque tem pessoas até, sabe, passando muito mal nesses exércitos. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. A gente não consegue questionar os planos de Deus, em nenhum momento eu perguntei o porquê. Outras pessoas perguntaram, mas por que na família da Laura isso? Por que aconteceu? Mas nós não somos melhor do que ninguém, pessoal. Estamos aqui, depois que a gente entra no UTI, a gente vê que não é só a gente que passa por isso. O que é isso? Foda da nossa avó, um bichinho de estimação. A pessoa fica se arrojando. Ai, que tá me dando nojo. A pessoa começa a avó. Estimação. Acho que é por causa do veneno que ele tá assim. Que veneno? Veneno que você passou. Ó. Tô dando nojo. Vai pra vamos encerrar o vídeo. E agora é só nós esperar recuperar, porque a gente perdeu muito dinheiro. Agora a questão é só recuperar, só agradecer a Deus todos os dias pela vida do meu menino. Eu sempre falo para ele, você é o nosso filho único, porque a gente tem 2 filhas e um filho.
Então eu sempre falei pra ele, se nós perder você, nós não vamos mais ter um filho homem, a gente só vai ter filha mulher. Então ele sempre foi ciente de que ele é o nosso único menino, né, gente? Então, meu Deus, e naquelas horas eu falava, será que nós vamos perder nosso único filho homem? Será que nós vamos passar por um luto? E até hoje eu falo, filho, se não fosse a mão de Deus, nós éramos para estar passando por um luto muito doloroso. Mas Deus foi bom, Deus foi generoso com nós, a gente não merece. A graça e a misericórdia dele é para sempre na nossa vida. E, gente, eu só tenho que agradecer esse meu Senhor. Não tem palavra, não tem o que nós fale hoje que defina a nossa gratidão, o nosso amor por esse nosso Senhor, esse nosso Deus que cuida tão bem de nós. Não permitiu angústias maiores, a gente manteve muita fé, a gente manteve muita graça nesse momento. Não desabamos em nenhum momento, procuramos segurar as pontas das cordas, nós só choramos mesmo, pessoal, de joelho. Só choramos na presença do Senhor, não chorei em frente de pia, não chorei lavando louça, não chorei na igreja ainda. Esse meio tempo a gente foi na igreja, a gente louvou a Deus, meu marido cantou, dirigiu o culto, fez a abertura de culto, tudo para honra e glória do Senhor. A gente não deixou as coisas de Deus de lado. Porque se o nosso filho estava nas mãos dele, por que nós ia deixar de fazer as coisas para ele? Então, a gente cuidou muito para não deixar de adorar a Deus na hora da luta e valeu muito a pena, pessoal. Então, que esse testemunho sirva de edificação para a tua vida. Lembra que Deus é maior na vida de vocês. Que Deus cuida de cada detalhe, tá bom? E mais tarde, quem sabe, a gente mencione mais alguma coisa que eu me esqueci, porque é muita coisa. Aqui a gente vai mencionando, tá bom? Então, muito obrigada a vocês que ficaram até o final desse vídeo. Se eu não der conta de assistir, mas pelo menos termine de assistir o vídeo no outro dia, né? Mas contanto que assista completo. E que Deus venha recompensar a sua vida, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir. E que seja um vídeo muito próximo, que Deus me dê força de continuar gravando, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço. Que fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe seu lar, sua família, sua vida, sua casa. E que você também esteja debaixo da proteção do Senhor, amém? Agora me dá aqui, então, elas. Cuidado da cabeça dele, vida. Pode abraçar, mano. Ai, meu Deus, você é um amor. Até a Zoe veio. Sai, Zoe. Shhh. Sai, Zoe. Não coloca a mão no quarto, coloca. Deita no peito dele, então, filha. Pode, o corpo humano tá machucado, filha. Eu não quero. Não quer dar um beijinho no rosto dele? Eu vou dar agora. Isso, beijinho pode. Dá, meu amor. Beijinho pode, vida. Amor da minha vida. Isso, vai ter que cuidar dele agora pra mamãe. Fica mais pertinho dela, mano. Oi, Ney. Essa